Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. O nosso canal humilde, nosso canal é um canal que Deus preparou para a gente semear o evangelho, porque você sabe que nós temos que fazer a nossa parte. Deus falou para o evangelho ser pregado a toda criatura. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque é ordem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O nosso Deus, ele pode tudo, ele manda em tudo e ele está no controle de toda situação. Eu só te peço que vocês sejam muito bem-vindos a esse canal. É um canal do Pastor Mário Bernardino Oficial. É um canal novo que Deus preparou para nós pregarmos o Evangelho. E você vai ser um vaso de honra que Deus preparou para você me ajudar a pregar o evangelho. A partir do momento que Deus tocou no teu coração para você clicar aí para entrar nesse vídeo, você pode ter certeza que você entrou para ouvir o Deus falar. A palavra de Deus é poderosa, é eficaz e é poderosa na terra e ela não volta vazia. O nosso Deus, ele não é homem para que minta e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. O que Deus te prometeu, você pode ter certeza que você pode estar vendo esse problema muito esquisito, você pode estar vendo esses problemas, essas situações que você está passando. O próprio Deus, antes de acontecer contigo, ele já sabia que ia acontecer, mas operando Deus na tua vida, ninguém impede, não adianta, pode se levantar quem quiser se levantar, pode se levantar quem quiser atrapalhar a tua vida, mas operando Deus na tua vida, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir, porque é o próprio Deus que vai tomar conta de todos esses problemas e tu pode ter certeza que Deus ele nunca perdeu uma batalha e nunca empatou. O nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Eu estou te dando esse recado. Esse recado é um recado pequeno, um recado humilde, mas é um recado para você que é ovelha, você presta muito bem atenção. Eu estou tocando nessa tecla uns tempos atrás, porque Deus me incomodou para mim falar esses recados. E é você que vai ser um canal de bênção para me ajudar a semear esse evangelho do reino, para me ajudar a dar esse recado. Você deixa o teu like, compartilha, te inscreve nesse canal para me ajudar a semear a obra do Deus vivo, porque a partir do momento que você entra, que você compartilha, que você deixa o teu gostei, que você me ajuda a semear o evangelho, você está fazendo a obra de Deus junto comigo. A obra não é minha, é do nosso Deus, e ele está vendo você, ele está vendo a tua atitude e ele sabe que você vai me ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a obra é dele. A obra não é minha. Eu estou te falar um recado pequeno, porque às vezes nós visualizamos as coisas muito fáceis, nós visualizamos as coisas bonitas que estamos nas nossas vistas. Aí é onde a gente temos sérios problemas mais na frente. Eu estou tocando um pouco nessa tecla para abrir a visão das nossas ovelhas, do povo de Deus, as pessoas que servem a Deus
totalmente de todo o seu coração. As pessoas estão sendo muito enganadas por aí. Então o que acontece? Deus me deu um toque para mim dar esse recado para as ovelhas porque Ele está preocupado. Por que Deus está preocupado? Deus está preocupado porque Ele é Pai. E você sabe que a pessoa que é pai, ele fica preocupadíssimo com os filhos. Por quê? Porque está perto de Jesus voltar. O nosso Deus, ele já está estudando um meio de mandar Jesus vir buscar a igreja. Além disso, porém, ele está preocupadíssimo contigo, preocupado comigo, preocupado com nós que somos filhos dele. Você sabe que o nosso evangelho, ele não é religião, ele é o poder de Deus. Então aqui não tem essa situação de você é crente, se você não é. Nós somos todos filhos do Deus Altíssimo. A única coisa que ele deixou foi o livre-arbítrio. Ele deixou para nós escolher a bênção ou a maldição. A partir do momento que você aceita Jesus, o inimigo, ele perde totalmente a legalidade na tua vida. Você pode ter certeza que o que ele estava preparando, o que ele estava elaborando, o que ele estava camufladamente preparando para te laçar, cai por terra. O nosso Deus não deixa prosperar. Por quê? Porque Deus sabe que para lutar contra o inimigo, nós temos que ter autoridade no mundo espiritual, nós temos que estar debaixo da cobertura do Deus vivo todo-poderoso e fazer a nossa parte. Eu sempre toco nessa tecla aí, porque nós temos uma autoridade muito louca no mundo espiritual. Jesus, ele falou: eu é que vos dei autoridade para te dar, para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do inferno. Ele não falou a metade, ele falou em toda a força do inferno. A partir do momento que nós usamos a autoridade que Deus nos delegou, o inimigo, ele não aguenta o confronto com a palavra do Deus vivo, Todo-Poderoso. Você vai visualizar todos esses problemas cair por terra, um por um, na sua frente. E Deus, ele está só esperando a gente tomar atitude. Por quê? Porque a fé sem obra, ela é morta. Não pode. A fé e a obra têm que trabalhar os dois juntos. Você não pode ter fé e não ter a obra, ou vice-versa. Temos que ter a obra e também ter a fé. E nisso, continuamente, você vai ver os problemas cair um por terra. Por quê? Porque agora, o momento que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo o princípio das dores, nós estamos vivendo, esperando a volta de Jesus. Jesus profetizou naquela época, ele profetizou tudo que Jesus profetizou, já aconteceu, está acontecendo e muitas coisas já aconteceram. Então quer dizer, ele falou para nós vigiarmos 24 horas, porque está próximo da volta do Deus vivo todo-poderoso. O Deus vivo, ele está só esperando chegar o momento para ele mandar Jesus vir buscar a igreja. E nós temos que estar preparadíssimo. Você não fique pensando que nós iremos morar num reino de Deus, um reino sagrado, um reino cheio de santidade de todo jeito. Não vai. Ninguém te passa, ninguém fala nada sobre isso aí, ninguém quer saber que você
se atrapalhe por aí. As pessoas não estão preocupadas com a tua salvação. As pessoas não estão preocupadas se Jesus voltar amanhã e você ficar aqui para a grande tribulação, para esse horror que vai acontecer. As pessoas não estão nem aí. As pessoas querem o quê? Eles querem os teus dízimos, eles querem a tua fidelidade, as tuas ofertas alçadas, eles querem o quê? Que você não saia de jeito nenhum de seguir eles, vocês não parem de jeito nenhum de ir para esses templos, que as pessoas não te orientam nada, absolutamente nada, as pessoas só visualiza, é voto, propósito, fogueira santa, é sacrifício, é vale de não sei o que, vale daquilo, e a tua salvação está comprometida. Você já imaginou se você estiver passando por um vale de sal que é um vale que é ungido, preparado por Deus para as pessoas ser libertas, e você ficar aqui para a grande tribulação? Aconteceu o arrebatamento dentro do ministério, essa liderança vai passar vergonha porque não preparou as ovelhas para o arrebatamento do Deus vivo todo-poderoso. Isso é agora o que você vê. As pessoas, eles preparam as pessoas para você ficar um pouco cauterizado, para ficar só naquela de ficar fazendo mil e um tipo de sacrifício para você chega junto com os teus dízimos, com as tuas ofertas, com os teus propósitos, para você bancar o ministério. E de repente ele não está nem um pouco preocupado com a tua salvação, se tu vai para o inferno ou se tu vai ficar aqui para a tribulação e encarar esse horror que vai acontecer. Você para um pouco e pensa, o nosso Deus, ele falou, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê, meu amigo? É o conhecimento da palavra do Deus vivo. Eu toco nessa tecla direto. Você, ovelha, ovelha amada, amado, em nome de Jesus Cristo, eu estou te dando um alerta. Você me ajuda a compartilhar esse recado, porque esse recado é sério, ninguém passa, ninguém orienta, as pessoas estão visualizando o mundo capitalista que nós vivemos. Claro, o mundo capitalista precisam de bens financeiros, precisa as bênçãos de Deus, que enriquece não acrescenta dores, nós precisamos, porque é promessa do Deus vivo para você e para mim. Mas em primeiro lugar, o nosso Deus fala, primeiro é o meu reino e as outras coisas serão acrescentadas. As pessoas estão colocando primeiro lugar os bens materiais, primeiro lugar as bênçãos financeiras, primeiro lugar a tua família, os teus entes queridos, esquecendo de colocar em primeiro lugar o reino de Deus vivo. O Deus falou, primeiro lugar o meu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Você não fique visualizando coisas muito fáceis, você não fique visualizando coisas lindas, coisa aparentemente é lindo. Você vê o Ló e o Abraão, Deus tinha uma promessa no nome do Abraão, Deus tinha uma promessa para o Abraão, e aonde o Abraão ia, o Ló seguia o Abraão. Tanto que o Ló chamou o Abraão, levou o Abraão levou Ló para as campinas. Eles já eram bem-sucedidos, já eram riquíssimos, e começou as contendas entre eles que eram parentes. É aí aonde você tem que vigiar 24 horas. Com as coisas que você está vendo, com esse cenário lindo que você está percebendo, que essas pessoas que se dizem profeta, pastores, bispo, com cenário exuberante para enganar, se for possível, até os eleitos. Você tira a ideia, o Ló
ele cresceu os olhos, porque Abraão falou para ele: olha, Ló, nós estamos brigando demais, nós estamos brigando e nós somos família, nós estamos brigando demais entre os meus pastores e os seus pastores. O Ló ficou ambicioso, porque o Abraão falou para ele: você, para onde você for, eu vou para o outro lado. Se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você for para o esquerdo, eu vou para o direito. O Ló, o Abraão, ele tinha a visão que Deus deu para ele, ele sabia que estava debaixo de uma bênção extraordinária. E o Ló perseguindo ele, acompanhando ele, que o Ló não saía do encalço dele. O Ló olhou com a ganância, viu aquela campina linda, viu aquela coisa exuberante que nem no dia de hoje, que você está vendo aí na internet, esse cenário, essas pessoas enganadoras, essas coisas lindas que você está vendo aí, é obra de engano. Porque o Ló, ele viu aquela campina maravilhosa, foi aonde começou a maldição toda na vida dele. O Abraão seguiu seu rumo e o Ló foi morar naquelas campinas lindas, pela ganância, pela exuberante, aquelas coisas lindas que ele visualizou. Ali é onde estava toda a maldição. O nosso Deus, ele já tinha um plano elaborado para destruir Sodoma e Gomorra e já estava tudo pronto. Foi aonde o Ló foi parar debaixo dessa maldição. Você cuidado quem você segue, você cuidado aonde você está indo, você tome muito cuidado, porque Jesus está voltando e você pode ficar para essa maldição que é a tribulação, a grande tribulação que está voltando, porque as pessoas não vão abrir seus olhos, a pessoa conta no dia de hoje, a partir do momento que tu escutar esse vídeo, tu vai analisando, vai te preparando e vai olhar se nenhuma dessas pessoas que você está seguindo, que você está indo, se eles vão abrir seus olhos. Aí você pode entrar e falar para mim que eu sou mentiroso, mas eu estou pregando o recado que Deus está mandando, abrir os olhos das pessoas, abrir os olhos dos filhos dele, porque Deus é pai e está muito preocupado com você. O Ló, ele viu aquele exuberante, já ficou debaixo da maldição. A partir do momento que ele viu aquilo ali, que ele cobiçou no coração, aquelas campinas lindas, aquelas coisas exuberantes, foi ali onde ele encarou a maldição. O nosso Deus, ele já estava com plano para destruir Sodoma e Gomorra, porque por causa da prostituição, por causa do pecado, por causa da lascívia, por causa da mentira, por causa do engano, por causa da prostituição. Deus já tinha um plano elaborado para destruir Sodoma e Gomorra. E você não fique sabendo que agora vai ser diferente, não, que Deus já tem plano pronto para destruir essas pessoas que estão brincando com o evangelho dele, que estão fazendo o nome do Senhor de tropeço, que estão brincando com as coisas sagradas. O nosso Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Do jeito que ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele já tem planos elaborados, ou essas pessoas se convertem realmente, ou mudam, ou vão descer à sepultura, porque com Deus ninguém encarnece, porque Deus sabe que estão debaixo de maldição, Deus sabe que estão debaixo de mentira, de engano, de falcatrua, Deus sabe de tudo isso aí e ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. O nosso Deus, ele já tinha plano para destruir Sodoma e Gomorra. O Ló viu aquelas coisas lindas, aquelas campinas lindas e foi para debaixo dessa maldição. Ficou junto debaixo dessa maldição. Tanto que o nosso Deus não aguentou mais com tanta coisa ruim, ele destruiu Sodoma e Gomorra. A única coisa que escapou foi o Ló, que ele fugiu para as campinas, fugiu para se esconder nas montanhas, ele e as duas filhas. Ficaram debaixo de uma maldição tremenda, porque a mulher dele não obedeceu o próprio Deus que mandou não olhar para trás, ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. A maldição começou na família de Ló, a partir de sair tudo quando Deus resolveu destruir, porque Deus antes já tinha plano para destruir Sodoma e Gomorra. Você não fique pensando que os planos de Deus não podem ser frustrados. A maldição foi tão grande depois que esse homem cresceu os olhos naquelas campinas, naquelas coisas lindas, naquela maldição que ele encarou, que ele foi bater com as duas filhas dele, se esconder nas cavernas para não morrer.
Você vê que a coisa foi tão séria que até estrupar as duas filhas, o Ló chegou a estrupar as duas filhas dele, porque não existia homem naquela época, porque Deus acabou com tudo. O pecado que estava tomando conta daquela situação, e Deus foi obrigado a acabar com todo mundo. O homem ficou debaixo de uma maldição tremenda. E você não queira nem saber o final da vida de Ló com essas filhas dele. Eu não tenho tempo para passar para você o resto, mas eu estou te dando só um conselho que colocando para você ver a maldição. Se você não prestar atenção, não pedir a Deus sabedoria para quem você está seguindo, para quem você está olhando, essas coisas lindas, exuberantes, que é, entre aspas, tudo mentira, tudo fachada. Você cuidado para não ficar debaixo dessa maldição que nem o Ló ficou. Porque Deus deixou o livre-arbítrio para você escolher. Pede sabedoria a Deus urgentemente para quem você está seguindo. Porque a partir do momento que você seguir uma pessoa dessa, que estiver debaixo de uma maldição dessa, que Deus já tiver plano para derrubar essas pessoas, você fique sabendo que você também está debaixo de uma maldição tremenda. As bênçãos podem acontecer, por quê? Porque o próprio Jesus falou que quando chegasse na época, quando chegasse no final dos tempos, ia aparecer muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, que ia enganar, se fosse possível, até os eleitos. Você acha que está diferente do tempo de hoje? Deus está me usando para tocar nessa tecla. As pessoas ficam chateadas, ficam todo mundo sem jeito, mas eu tenho que tocar, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estou obedecendo para dar o recado do Deus vivo todo-poderoso, porque se você não prestar atenção, quem você está seguindo, você vai ficar debaixo de uma maldição tremenda. Porque na época, Deus já tinha plano para destruir Sodoma e Gomorra. O Ló, ele viu aquela coisa linda, aquela campina, e ele falou, não, é por aqui que eu vou. Foi aonde ele quebrou a cara. A cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo e enxofre que Deus mandou e matou todo mundo. Por quê? Por causa do pecado que Deus não aguentou mais. O pecado daquelas duas cidades chegou às narinas do nosso Deus Todo-Poderoso e Deus mandou fogo e enxofre do céu. Você vê que Deus ainda poupou o Ló e a família dele. Um não obedeceu. A mulher dele não obedeceu a Deus e olhou para trás e virou uma estalta de sal. O Ló e a família fugiram, foram para as cavernas, debaixo de uma maldição tremenda, foram para as cavernas, que você vê que na época até as filhas dele teve que se prostituir com o próprio Ló. Ele que estrupou as duas filhas. Que elas queriam gerar, queriam ter filho e não existia homem. Porque Deus acabou com tudo. Você vê que maldição tremenda que as pessoas estão aí na internet, que esse cenário lindo, essas coisas lindas, mas você tem que prestar muita atenção aonde é que você está frequentando, aonde é que você está seguindo. Presta atenção e cuidado para você não estar debaixo de uma maldição terrível. Porque o nosso Deus ninguém engana. A pessoa pode enganar o homem, a mulher, mas o difícil é enganar aquele que sonda o coração e a mente da pessoa. As pessoas estiverem debaixo de uma maldição, debaixo desses pecados, debaixo da lascívia, debaixo da mentira, debaixo do engano, não adianta, porque tu pode receber qualquer tipo de bênção, porque Jesus falou que eles iam fazer milagres, prodígios e maravilha no nome dele, e enganarão, se fosse possível, até o escolhido do Deus vivo. Meu amigo, minha amiga, o caso é sério. Você preste muito bem atenção aonde você está escutando a palavra de Deus.
A coisa é muito séria. Jesus está voltando, nós estamos debaixo de uma bênção tremenda do nosso Deus vivo, todo-poderoso, mas temos que vigiar 24 horas para não passar pela situação que o Ló passou. O Abraão falou para ele: olha, Ló, eu não tenho mais como discutir com você. Os meus pastores, com os teus pastores, estão discutindo 24 horas. Você sabe que aonde Deus está, não existe confusão. Aonde Deus está não tem mentira, não tem engano, não tem falcatrua, não tem essa ganância, essa avareza por espaço, essa por tudo mentiraiada, porque para pregar a palavra de Deus não é. Para se beneficiar de dízimo, se beneficiar das ofertas, se beneficiar do sol sagrado das ovelhas e as ovelhas com a salvação comprometida. Eu só te peço, meu amigo e minha amiga, você que está vendo esse recado, você me ajuda a compartilhar, porque esse recado é sério, ninguém nunca vai te passar, esse recado é sério, porque as lideranças, as pessoas que estão de linha de frente, eles não querem que ninguém saiba desse tipo de situação. Não vão te passar nunca. São milhares e milhares e milhares de ovelhas que estão querendo a palavra do nosso Deus, que estão querendo chegar para o Evangelho, conhecer a palavra do Deus vivo e encontra essas falsas pessoas, essas mentiras, esses engano na cara de madeira, enganando as pessoas para se beneficiar. É uma coisa tão bem feita, é um cenário tão bem feito, são atores e atrizes profissionais que estão usando a palavra do Deus vivo todo-poderoso para enganar milhões de pessoas. Ninguém vai te falar isso nunca. E se você não abrir o olho, não pedir a Deus sabedoria para abrir seus olhos para ver onde é que você está seguindo, você está com a tua salvação comprometida. Você não tem ideia que o nosso Deus já está preparando um cenário para acabar com essa brincadeira, para acabar com essa mentira. Quando Ló foi para Sodoma e Gomorra, quando Ló pegou aquelas campinas, ele viu a ganância, ele viu aquele cenário lindo, ele foi acompanhar aquilo ali, ele foi cair dentro de Sodoma. E Deus já tinha um plano elaborado para destruir aquela cidade. Você não fique pensando que hoje está diferente. Deus está vendo o absurdo que as pessoas estão brincando com a palavra de Deus, sem obedecer, camuflado, foram para o Egito, não querem obedecer de jeito nenhum mais, porque não estão conseguindo e estão continuando a mentiraiada, brincando com o evangelho do Deus vivo. Deus está vendo tudo e não está gostando. Não está gostando. Deus viu e não gostou. A brincadeira vai ficar cara. Agora você quer que eu não dê esse recado? Acredita se quiser. O nosso Deus já está tomando as últimas providências. Vai vir situações aí terríveis que a igreja vai passar se não obedecer o evangelho do Deus vivo. Porque no reino sagrado, Jesus vai vir buscar a igreja. Não adianta você bater no peito, falar que é bispo, que é apóstolo, que é obreiro, que é profeta. Se você tiver com o teu esqueleto, com a tua alma na lama, tu não vai subir, tu vai ficar aqui para pagar um preço na grande tribulação. Você pode ser quem for. Você não vai conseguir morar com Deus vivo todo-poderoso, porque Deus só vai levar as pessoas que tiver lavado e remido no sangue do Cordeiro, que tiver um compromisso dele com a obra, lavado e remido, consagrado 24 horas, as pessoas que tiver puro de coração, não tiver em mentira, não tiver em lascívia, não tiver em engano, não tiver com falcatrua, essas pessoas que tiver um elo 24 horas com Deus vivo todo-poderoso, essas podem subir.
tiver em vigilância. Que o próprio Jesus falou para vigiar 24 horas para não perder a sua coroa. Não fique pensando que o evangelho é fácil, que nem essas pessoas estão pregando para se beneficiar do dinheiro da sagrado das ovelhas. Tudo mentira. Nosso Deus falou que desde a época de João Batista que se fazia força para entrar no reino de Deus. Lá é um reino sagrado e não vai entrar qualquer mentiroso, nem qualquer mentirosa falando que está pregando a palavra de Deus para se beneficiar do evangelho enganando a milhões. Não vai entrar. E você não quer que eu dê esse recado? Acredita, se quiser. As ovelhas sagradas que Deus preparou para botar no pasto dessas pessoas, as ovelhas não estão preparadas totalmente, porque ninguém passou nada, ninguém preparou ninguém, as pessoas só com ganância em bens financeiros. A partir do momento que você entrou nesse canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você é da fé, amém, em nome de Jesus Cristo, vamos se consertar, porque Jesus está voltando, ele vai levar a igreja e só vai quem tiver de acordo com ele. O cara pode ter o maior ministério do mundo, se ele tiver em falha com Deus vivo todo-poderoso, ele vai ficar aqui. Porque quando chegar no dia do acerto, vai falar, nós profetizamos no teu nome, nós fizemos isso no teu nome, nós abençoamos fulano no teu nome, nós fizemos prodígios, maravilhas e milagres no teu nome. Jesus vai olhar para você e vai falar, apartai-me de mim, que eu nunca vos te conheci. Isso aí não é brincadeira e não é 7-1 espiritual, é um recado que o Deus vivo mandou falar para você, para a igreja, o Espírito escuta e que o Espírito Santo fala às igrejas do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que você estiver precisando, você coloca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas Deus vai te acrescentar. Você não fique pensando que Deus esqueceu de você, você não fique pensando que Deus não está te vendo, que Ele vê o que você está passando, Ele vê, sabe o que você está precisando e Ele vai colocar tudo em seus devidos lugares. A partir do momento que a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas, isso é, em situações espirituais, na tua vida sentimental, na tua vida ministerial, na tua vida financeira. Tudo que Deus falou, primeiro lugar é o meu reino, e todas essas coisas, ele não falou que seria metade, todas essas coisas serão acrescentadas em nome do Senhor Jesus Cristo, são todas essas coisas em nome de Cristo. Nosso Deus, ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. A palavra do nosso Deus é viva, eficaz, é poderosa na terra e ela não volta vazia, não volta vazia. Você pode ter certeza, quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ver a mudança na tua vida, você vai ver a transformação na tua vida, você vai ver coisas sobrenaturais que vai acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus, ele não é mentiroso. Você que entrou nesse canal, você que vai me ajudar, dá esse recado, você pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você já está debaixo de uma bênção tremenda. Não precisa você ficar com envelope nesses ministérios pedindo uma coisa